Olá, estamos aqui para mais um podcast muito especial. Hoje nós vamos falar de assuntos bastante instigantes. Vamos falar dos medos, aqueles medos que de alguma forma nos travam, nos paralisam de enfrentar os desafios, de seguir em frente. Estamos aqui hoje mais uma vez com a nossa queridíssima Cássia Paixão e vamos iniciando aqui nossa conversa, Cássia, sobre essa questão dos medos. E já te fazendo, né, uma pergunta, mas antes tu te apresenta de novo para quem está aqui pela primeira vez e não te conhece. A gente vai falar sobre essa questão dos medos, que é uma coisa que desde muito criança a gente já é apresentado para isso, que a gente não sabe nem o que é, mas conforme aquilo que era falado, a expressão dos pais ou daqueles que nos cuidavam, a gente já sabia que não era bom, né? Então, se apresenta e se quiser falar um pouquinho, já vamos entrar no assunto. Sou Cássia Paixão, advogada, terapeuta, instrutora de yoga. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa questão dos medos. Sobre esse enfoque, eu até coloquei aqui uma pauta para nós conversarmos, que é o seguinte, né? Aqueles medos que estão subentendidos, que de alguma forma eles estão nas nossas tomadas de decisões e que fazem a gente ter uma certa dependência emocional nas relações. Então, por exemplo, né? Eu trouxe hoje aqui, muitas pessoas provavelmente já ouviu falar, já leu, outras não, porque eu sei que algumas pessoas que eu converso não leram ainda esse livro, que é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Maravilhoso. Pessoal maravilhoso, olha só. Meu livro tá todo marcado. escrito. Eu li ele em 2020, foi um momento maravilhoso. Ele chegou para mim no momento certo, propício, onde a gente tinha começado uma pandemia, tava todo mundo confinado. E vibrando no medo, né? Todo mundo vibrando no medo, e que a gente já vai falar disso. Então, esse livro, a humanidade tinha que ler, tá? E ele fala dos 6 medos existentes e os setores que enfatizam, reforçam, fazendo com que as pessoas fiquem travadas. Tipo assim, é aquela coisa, quando a gente leva um susto, por exemplo, né? O susto é o medo. Então, na maioria das vezes a gente trava e para. E tu fica congelado. E tu não sabe se tu vai, se tu fica. Se tu vai, se tu fica. Em algumas situações da nossa vida, também a gente tem isso. Aqueles momentos que tu tem que tomar uma decisão, e às vezes a decisão é dar um passo à frente, que tu vai em direção ao desconhecido, mas ao mesmo tempo alguma coisa diz assim, não vai porque vai dar ruim, não vai porque tu vai se dar mal. Não. Aí tu volta muitas vezes em coisas que estão no teu subconsciente, das crenças limitantes, ou seja, daquelas questões que se tornaram limitantes e que estão ali no nosso subconsciente. E a gente não toma decisão porque tu não conhece aquilo que vem. E muitas vezes, tipo, não vai porque lá tem o bicho-papão. Não vai porque lá... Então a gente ouve certas coisas que tá aqui. E a gente não toma decisões, às vezes, de ir em frente com medo de tomar a decisão e se dar mal. E a gente fica naquela zona de conforto que não é boa, mas é o que tu conhece. O que tu tem para me falar sobre isso, assim, trazendo para nossa vida, a nossa vida cotidiana? Isso das tomadas de decisões, né, é um limbo, né, porque a gente tem muitas vezes um planejamento e conforme as coisas vão acontecendo, as situações vão se apresentando, a gente tem que dar um passo, porque ficar naquele lugar antigo já não tá legal, então tu vai ter que ir, mas e aí, vai com medo mesmo? Ou vai dar o primeiro passo, acontece alguma coisa, não, viu, eu tinha razão, eu tinha que ter ficado lá atrás, eu tenho que voltar atrás, né, então, esses pensamentos sabotadores, assim, eles são inatos praticamente, né, porque o bebezinho nasce, e aí ele não sabe se comunicar. A percepção do mundo dele é através da mãe. É o primeiro contato é através da mãe. Ou o choro, ele sinaliza alguma coisa com o choro, né? Mas e aí o sentimento daquela mãe? O sentimento predominante naquela gestação. Será que aquela mãe sentiu muito medo? Medo do desconhecido? Mãe de primeira viagem, eu acredito que padeçam muito mais, né? Com essa questão do medo. Porque é medo vou dar conta? Vou dormir? Não vou dormir? Vou comer? Vou amamentar? Vou conseguir? Vou ouvir palpite. Será que eu tô sendo uma boa mãe? Exato.
Será que eu tenho que... Aquelas coisas que são normais, né? A criança chora, que é a forma que ela tem de se comunicar. Se ela tá... Então, imagina uma criança chegou ao mundo, ela tem que se adaptar àqueles barulhos, ela tem que se adaptar àquelas pessoas, se adaptar ao cheiro, o corpo físico. Claro. Aí tem a dorzinha de barriga, tem a dorzinha de ouvido. Tem a fralda que tá apertada, tem a etiqueta que tá incomodando. E como é que fala? Choro. E aquela mãe, às vezes, muitas vezes, é insegura. Mãe, como tu disse, primeira viagem, insegura. Um monte de gente faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ela não sabe o que faz. Eu acho que por isso também, às vezes, entra um pouco da questão da depressão. Sim. Né? Porque tu não sabe o que faz. Mas é o medo de estar fazendo errado. O medo de me julgarem. Então, tu trouxe uma coisa bem interessante. E esse medo, né? Vamos pensar no medo que tá da gestante, né? E aí... a gente sabe, né, hoje, pela constelação, que esses sentimentos, eles já estão gravados dentro daquelas células, né? Antes daquela mãe ser mãe. Então, tava como se fosse o nosso DNA espiritual. Então, é importante a gente trazer isso, porque, assim, estamos aqui hoje, né, nesse corpo, no mundo físico, mas nós, enquanto espíritos, já tivemos outras vidas. Isso eu acredito e venho comprovando, né, durante esses tantos anos de trabalho dentro dessa área. Então, o que acontece também, né? Isso que tu tá trazendo para nós, são traços que aquele ser precisa, de alguma forma, que venha para fora para ser trabalhado. Então, uma das coisas que a gente precisa conhecer, entender, é a nossa personalidade congênita. Exato. Aquela que a gente vem trazendo lá de outras encarnações, enfim, que não foi somente aquela que a gente aprendeu a partir do momento que a gente nasceu. Porque a gente pega, sim, também características da família, né? Uhum. Isso é bem normal, mas tem a tua tendência. Então, se a tua tendência já é, de certa forma, um medo, tu vai vivenciar, a partir do momento que tu nasceu, situações para aflorar esse medo. Então, tu vai estar dentro de uma família ou de situações que vão aflorar situações. Então, precisam ter acontecimentos que aflorem isso. E aí, a partir disso, a gente começar o trabalho. Só que a grande maioria não tem esse entendimento. Não despertou ainda. Vive uma vida inteira dentro dos medos, que a gente já vai falar aqui, quais são os 6 tipos de medos que mais assolam a humanidade. Dá sempre um passo para trás, né? Ao invés de ir para frente, não, vou com medo mesmo. Não, mas o medo não, vai dar errado, então vou ficar aqui eu já conheço, aqui é seguro. Mas e o passo seguinte? E se for melhor do que a situação que tu tá? Né? Se permitir isso. Exatamente. Tu sabe, eu tenho alguns exemplos. Antes mesmo de ler esse livro eu li... Gente, olha aqui, de novo. Leem esse livro é maravilhoso. Ele é do Napoleão Hill, tá? Então, meu livro tá todo marcado aqui, ó, de tantas reflexões na época, enfim. Mas, antes de tudo isso, quando eu comecei a entrar mais dentro da área reencarnacionista, me entender mais enquanto espírito e entender as coisas que aconteciam na minha vida, eu ali tive aquela informação da personalidade, né, congênita. Então, gente, eu, sinceramente, assim, acho que a humanidade tinha que ler esse livro. Vejam que o meu livro tá todo aqui rebuscado, tá todo marcado, porque ele fez uma grande diferença no momento que eu li. E a gente começou a ter noção das coisas que acontecem, dos medos intrínsecos que estão ali e que a gente não se dá conta, né? Então, eu me lembro que quando eu comecei a me deparar com o que é essa personalidade congênita, né? Quando eu comecei a trabalhar mais isso dentro do processo do entendimento da reencarnação, eu enquanto espírito, por que algumas coisas aconteciam, enfim, eu percebi que um dos traços da minha personalidade congênita era medo. Só que daí isso foi muito interessante porque eu comecei a me observar cada vez que alguma coisa acontecia e eu dizia imediatamente um não. Por que eu estava dizendo aquele não? Era porque eu não queria determinada situação mesmo, e aí tudo bem, ou eu estava dizendo de forma inconsciente porque eu estava com medo de assumir uma responsabilidade de ter que dar um passo a mais.
E aí eu começava a refletir. É medo. Bom, se é medo, o que a gente tem que fazer? É claro que existe o medo do julgamento, o medo de não fazer certo, o medo de se dar mal e tal. Bom, então vou buscar as ferramentas que vão me deixar apta para eu poder enfrentar essa situação. E aí a gente vai aprendendo a nos conhecer para poder fazer esses enfrentamentos, né? Então é muito importante a gente entender que existem sim coisas que estão ali para nos travar. Sim. E que a gente pode avaliar aquilo ali e ver até onde aquilo ali realmente é uma verdade, até onde é uma ilusão de uma situação colocada para a gente desistir daquilo que a gente quer fazer e que de alguma forma vai fazer a gente melhorar, evoluir e automaticamente ajudar outras pessoas no mesmo processo. Exato. Eu vejo muito como iniciar uma vida escolar, né? Qual é o medo que tu tem de sair lá do jardim de infância, que tu só brinca, é tudo muito lúdico, muito colorido, e a transição para ir para a escola? Na escola tem prova, na escola tu tem que se comportar, na escola tu não pode faltar, na escola. Então, e aí tu chega na escola, tá, e aí tem que aprender a escrever. Eu não vou conseguir escrever, eu não vou conseguir fazer conta. Não, vai. E aí tá lá, se formou, tem a profissão, e daí tu lembra daquele medo que tu sentiu lá? Não, fazia sentido. Naquele momento, talvez sim, hoje faz sentido aquele medo. Não foi mais fácil tu treinar, tu experimentar fazer as coisas, né, para suprir esse obstáculo, né, superar esse obstáculo. Então... Mas agora tu imagina assim, né, a gente tá fazendo os contrapontos, que eu acho que é bem importante. Mas se essa criança, que de certa forma tinha um determinado medo, o medo de enfrentar aquele desafio, ela fosse incentivada a continuar com esse medo. Realmente, dentro de um outro contexto, talvez, tá? Sim. Realmente é melhor tu ter cuidado, talvez não seja o melhor momento, não dá esse passo, talvez tu não tenha condições, te prepara melhor, e aí tu não é incentivado, e na maioria das vezes a gente não é incentivado. Por que eu vejo que nesses últimos anos teve um boom aí esses trabalhos feitos de desenvolvimento pessoal desses influencers e tudo mais? Porque eles trabalham dentro do incentivar, do mostrar que é possível, da tua autoestima, da tua autoconfiança, tenta. E aí isso foi fazendo com que as pessoas percebessem que é possível. E naquele momento, quando tu eleva o teu padrão, que tu te coloca naquela posição de eu consigo, eu posso, eu vou... Eu mereço e eu vou tentar pelo menos... A gente está falando de uma energia que tu se conecta com algo maior, vai para um outro patamar e as coisas automaticamente começam a se abrir na tua frente. Vai fluindo. Não quer dizer que não tenham mais... dificuldades, mas tu sabe, foi desenvolvido em ti um olhar que tu percebesse, ali naquele caminho que eu estou trilhando, ali adiante tem, por exemplo, tem um buraco. Eu tenho que passar para o outro lado. Eu tenho que chegar ali e avaliar como eu vou fazer isso, mas eu tenho que passar. Não adianta nada eu ficar aqui infeliz, me achando o ó do borogodó e não ir em frente, né? Sim. Então, isso que tu tá falando faz sentido, mas ao mesmo tempo, se não tiver um despertar, por isso que durante muito tempo a humanidade ficou muito estagnada. Porque não tem aquela coisa assim, vai em frente, não existe interesses, bem, na verdade, que a gente possa evoluir. Exato. E abrir essa cortina, porque tá tudo ali. É abrir uma cortina e tá tudo lá. E a gente vai ver, uxa, quanto eu fiquei aqui desse lado achando que lá do outro lado só tinha coisas ruins. Exato, né? Na vida profissional, essa escolha, assim, de qual faculdade que tu vai fazer, acontece no momento que o adolescente lá tá num boom hormonal, ou são muitas ideias, mas ele não consegue escolher uma só. Ele quer ser muitas coisas, ele quer prosperar, ele quer ter sucesso, ele quer, né, ter visibilidade, quer ganhar dinheiro. E aí chega pra família e diz, eu quero fazer tal coisa. E a família diz, aí a família, né, que é a base, que é o suporte,
Ou ela incentiva, sim, vai lá, tu consegue, tu é capaz, vai, dá o passo. E aí o adolescente vai, faz a escolha com incerteza, mas com a... Mas com o aval da família, que é as pessoas que ele ama. E tipo assim, Sim. tô indo no caminho certo. E ele se sente pertencente porque a família tá acolhendo A decisão dele. A escolha, claro, tá validando ele, né? Mas e quantos outros jovens que escutam, ai, para de sonhar. Não, a gente é pobre, a nossa família não tem condição para isso. Que faculdade? Vai trabalhar, vai arrumar um emprego. Ou tipo assim, às vezes escolhe, o que eu ouço, já ouvi várias vezes, eu quero fazer, não vou nem falar o curso, tá? Mas vou falar, quero fazer tal faculdade, de tal curso, tal curso. E aí a família assim, não, isso aí não dá dinheiro. Vai fazer isso, vai morrer de fome. Porque eu conheço o fulano de tal. Mas isso em qualquer profissão. Se tu não tiver bem ali, adequado, se sentindo bem, querendo, gostando do que tu faz, vai ter um processo de autossabotagem. Porque tu não tá feliz ali naquele caminho. Então, automaticamente, tudo aquilo que te traria coisas boas, tu não tem esse grau de permissão. E aí tu não vai ganhar dinheiro. Isso pode ser na faculdade do curso Sim. A, B ou C. Não vamos citar, porque qualquer um pode dar mal. Se dar mal, né? Mas isso é muito interessante, porque a gente tá falando de algo que tanto ele é... aqui, enquanto já encarnado, ele se mostra e é enfatizado pelo meio que nós vivemos. E eu não tô falando só família, tá? Mas também a gente vem trazendo, né? Então é muito importante a gente entender que as decisões que a gente toma, muitas vezes está alicerçado em cima de crenças que estão dentro do nosso pensamento que se tornaram limitantes. Então, a gente sempre, antes de tomar uma decisão, avalia bem se essa tomada de decisão está sendo por ti ou está sendo por outro. Eu estou fazendo algo que eu sei que ali na frente... Porque qualquer decisão tem as consequências, né? Sim. E se tu tomar uma decisão em cima de algo de pessoas que te dizem, faz isso ou faz aquilo, tu vai ter também as consequências. Agora, se tu tomar uma decisão em cima daquilo que tu acredita, que tu acha que vai ser bom, e que se tiver algumas consequências que não sejam tão positivas, mas tu tá fazendo por ti. Exato. Então, isso é muito importante. E aí eu quero trazer para vocês os medos, né? Quais são os medos mais que estão muito assim... estão presentes, né? Presentes e que estão manipulando, tá? A nossa sociedade. Olha só, então, esse livro do Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, ele fala de uma entrevista, né, que foi feita com um determinado ser, e ele é bem interessante que ele vai explicando. Então, uma das perguntas diz o seguinte: vai em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. A resposta dele é o seguinte: um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos. Então, olha só, pensamento negativo. O que a gente bate muito na questão? Tudo começa pelo pensamento, né? Controla o espaço que elas ocupam. Então, de acordo com as sementes que vão germinando e crescendo, do uso contínuo desses pensamentos, é controlado o espaço que essas pessoas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Então, imagina isso aqui, eu li em 2020. Os principais. Aí ele diz assim: qual desses 6 medos ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? Qual desses 6 medos mais o ajuda
a assumir o controle, Sua Majestade? A resposta: o primeiro e o último, que é o quê? O medo da pobreza e o medo da morte, que entrou com uma luva em 2020, eu acho que é isso que quando eu li aquilo ali. É essa sirene que fica, acho que atrás das pessoas ali que vão no mercado e compram horrores de coisa. O medo da escassez, medo da pobreza, Exato. o medo da morte. E aí, naquele momento, em 2020, eu comecei a ler esse livro, acho que foi lá por abril, e nessa época eu fiz um grupo e a gente estudava através do online, né? Foi muito, muito legal. Então, naquele momento era esse. Mas em outros momentos tem o medo de... Por exemplo, a gente está num momento onde a gente tem muita rede social. Tu tem que tá ali te mostrando. Sim. Então, quantas vezes a gente tem dificuldade, né? De fazer um vídeo, fazer um texto, porque tu tem medo que te critiquem. Claro. Então, esse é um dos medos que faz as pessoas travarem, não irem em frente, não conseguir fazer aquilo que ela se propôs. Em outro momento, o medo da saúde. Então, também a perda da saúde, também nesse momento da pandemia, a gente tinha esse medo. Mas o medo maior foi o medo da morte, né? Sim. Em outros momentos, o que é? A perda do amor. Então, por exemplo, quando tu tá num processo de separação. Eu mesma ouvi essa semana, através de uma pessoa que conversou comigo, que demorou muito tempo para tomar a decisão de se separar, porque ecoava na mente, ninguém vai te querer, olha só do jeito que tu tá, já tem filho, olha o teu corpo, e a pessoa foi ficando angustiada, não tomando decisões, até que teve um momento que rompeu mesmo. Tipo, azar, deixa Mas aquele pensamento ecoava. Sim. Então, porque eu não vou conseguir ninguém, porque ninguém vai me querer. Então, o medo da perda E é um do pensamento amor, que muitas né? vezes ele é proveniente de uma fala, né? Alguém falou... O medo é muito ilusório aqui, fala muito sobre isso também. E o outro medo é o medo da velhice. O que é uma das indústrias que mais cresceram, principalmente aqui no Brasil? Medicamentos, suplementos. Procedimentos estéticos. Procedimento estético, porque o medo de envelhecer. O medo de ter uma ruguinha, mas a ruga, ela é sinônimo de vivência. Sim. É o medo de ficar toda... Quanto que tu sorriu, né? O quanto que tu sorriu, o quanto que tu chorou, o quanto que tu se concentrou, ficou estressado com alguma coisa. É a tua história. E daí existem as manipulações, porque daí aquelas pessoas que estudam determinadas questões envolvendo esses medos, elas entram na mente das outras pessoas. E a gente é assolado por isso, né? Sim. Então, de novo, vamos continuar aqui. Então, o primeiro e o último medo, que é o medo da pobreza e o medo da morte, em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas através de um deles, ou até de ambos, planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Olha só. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Nossa, tu imagina isso aqui, tu começar a refletir, nossa, mas então aquele medo, aquela situação, aquilo que eu não tomei, a decisão que precisava. E aí vai travando tudo, a humanidade não vai para frente, não é desenvolvido vários projetos. O próprio livro, né? Qual era o medo de... Sim, esse livro aqui, ele foi escrito em 1938. E foi publicado Eu já não me recordo bem, faz tempo que eu li, né? 1938. E ele ficou, parece que 70 e poucos anos sem poder ser publicado. Agora eu não me lembro se foi 2005 ou 2011. A família foi muito perseguida, porque isso aqui é uma coisa que está muito à frente. A gente vê que aqui tem... foi escrito, né, por Napoleão Hill, mas com certeza muito... Intuído.
porque ele tá muito À frente do dentro tempo. do momento que a gente está hoje, 2024. Inclusive, quando eu peguei esse final de semana para trazer um embasamento sobre essa questão do medo, eu disse, nossa, eu acho que eu vou ter que ler de novo e vou fazer de novo um grupo para a gente Porque poder... a visão vai ser outra. É outra, diante de tantas coisas que a gente está vivendo e de tantas coisas que aconteceram ao longo desses últimos 4 anos, que a gente vai ter um outro despertar também. Exato. Isso eu queria trazer também com relação aos medos, né? Para nós mulheres, a gente já nasce com uma quantidade X de óvulos, né? Possíveis para serem fecundados. E se algum desses óvulos, porventura, seja fecundado e o bebê seja uma menina, ela já vai ter essa carga energética, essa carga genética desses medos que a gente tá vivenciando antes mesmo de gestar um bebê. Então, qual era o medo antes de tu engravidar? Quais foram os medos que te assolaram durante a tua vida, né? Te acompanharam durante a tua vida? Era o medo do abandono? Era o medo da rejeição? Era o medo da pobreza? Era o medo enfim, de perder a saúde, de envelhecer? Então, essa criança já nasce com esses e mais os próprios medos que afloraram durante a gestação, né? Então, é muito importante a gente tá aberto para conversar, para trabalhar isso. Tem muitas terapias disponíveis, né, hoje para trabalhar com isso, para ajudar as pessoas a entender. A despertar para esse lado e entender por que o pensamento sempre vai para uma linha de... uma sabotagem, né? Sempre vai. E fazendo com que essa pessoa não se desenvolva aquilo que precisa, né? Tem uma outra parte aqui bem interessante, que é uma resposta, né? Que diz assim: a arma mais poderosa que possuo sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, através do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando através desse princípio, estabeleço, gostaria, entre aspas, de poder evitar o uso desta palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Olha o quanto o alienar-se faz a gente estar dentro de uma situação ruim, caótica e cada vez mais preso. Então, o que acontece? Por que não existe um incentivo das pessoas despertarem? Não existe um incentivo por parte dos nossos que dirigem a nossa, né, o que está no comando, a nossa sociedade, enfim. Porque uma pessoa que ela não desperta, ela está alienada, ela está... Por exemplo, existe o hábito, ele não necessariamente ele vai ser sempre ruim. Mas se tu criar um hábito de todos os dias, tu perceber o que está acontecendo contigo, tu agradecer pelas tuas coisas, tu querer dar mais um passo, tu ter pensamento, perceba teus pensamentos e trazer situações que façam esses pensamentos se tornarem mais positivos. O teu mental sair daquele âmbito negativo, tu vai ter um hábito diário de percepção sobre a tua pessoa e sobre o que está acontecendo. Então, não é um hábito ruim. Agora, tu simplesmente entrar naquela coisa, como diz a vaquinha de presépio, né? Sim. E tu fazer sempre a mesma coisa daquele jeito e sem questionar, vira automático, tu está, né, alienado, indo para as portas do inferno, como ele diz aqui.
Uma coisa é tu seguir a manada, né? Seguir o cardume ali, conforme um faz, o outro faz também e assim vai indo. Ou outra coisa é tu criar hábitos, mas criar hábitos saudáveis. Criar um hábito de tu ter um tempo pra ti, criar um hábito de tu comer uma fruta, de tu ficar um tempo sem eletrônico, um hábito da leitura. Um hábito saudável. Hábitos saudáveis que vão te dar possibilidades, vão te trazer possibilidades de enfrentar situações de uma outra forma. Daqui a pouco tá, ok, tenho o hábito da leitura, li o livro, li esse, li aquele. Tu vai sentar numa roda de amigos, ao invés de ficar no celular ali, tu vai ter a possibilidade de conversar, de discutir, de repente, plantar a sementinha em outra pessoa. E a partir dali, ela também criar o hábito da leitura. E isso, até como aconteceu contigo na pandemia, de criar um grupo, né? Criar um grupo onde todos despertaram de situações que não percebiam. E ainda falando sobre essa questão do hábito, né? Que a gente tem que cuidar para esse hábito não se tornar negativo. Não se tornar um vício. Uma coisa é um hábito, outra coisa é um vício. Mas, por outro lado, também a gente precisa observar que, por exemplo, eu mudei meus hábitos, digamos. Eu tô comendo mais saudável, resolvi me tornar vegetariano, digamos, tá? E aí aquela pessoa pegou aquilo e... Sim. E aí quando ela tá numa roda de amigos, ela quer de alguma forma que todos, porque a verdade dela... É absoluta. Naquele momento fez tanto sentido e ela quer trazer aquilo para as outras pessoas e ela não se dá conta que a gente tem que entender que existe livre-arbítrio de ir e de vir. Então, assim, eu nesse momento despertei, não quero mais comer carne, eu vou comer só vegetais e hortaliças, enfim. Mas eu não posso obrigar ninguém. O meu hábito, ele tem que ser saudável para mim. Não necessariamente eu quero enfiar a goela abaixo das pessoas. Então, isso também é importante, que aquele hábito seja saudável, mas que tu não passe dos limites. Tem que ser bom para ti. Sim. Mas não necessariamente tu tem que querer que os outros façam as mesmas coisas para elas. Por isso da flexibilização, né? Ok, tu vai no evento, tu pode levar, ou a pessoa, se ela já sabe que tu não consome mais carne, então ela providencia alguma coisa diferente, né? Fora que hoje, dentro das confraternizações... Mas que outras pessoas também possam compartilhar, também possam comer, né? E não assim, não, então é só, vai ser um churrasco, então é só carne. Não, mas quem sabe faz uma salada, faz um outro prato, que quem come carne tem também... Tem uma flexibilidade. Mas a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre essa questão do hábito, mas vamos pedir para a Sayonara também falar um pouquinho sobre isso. Certo, Cássia? Vamos já voltar de novo para essa questão contigo, tá? E tem uma outra pergunta aqui que eu acho bem interessante a gente falar sobre alienação. Para a gente refletir sobre as nossas coisas e sobre aquilo que a gente está trazendo para as pessoas entenderem, né? O quanto a gente é alienado ainda em algumas situações. Qual é a pergunta? Descreva todos os modos com que você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. E olha a resposta. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu, que é aquele ser ali que está sendo entrevistado, né, ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim, que é esse ser que está sendo entrevistado aqui.
O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E esta é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Olha só. Ninguém vai ser alienado se pensar por si. Por que que eu tenho ido muito pelo lado do que a meditação faz, né? Sim. A meditação é uma das coisas mais saudáveis que tu não precisa pagar, tu não precisa. É o teu. É aquele momento que tu começa a, tipo, botar os pensamentos na caixinha, te dá consciência de que tem coisas que não servem, e tu começa a pensar, refletir com as tuas ideias, e não com a dos outros. O que ele diz aqui? Que as pessoas que pensam por si não são alienadas. Fica mais difícil de acessar, né? Fica mais difícil tu manipular alguém que pensa por si só. Então... E que, na verdade, o alienado é aquele que vai... Aquela historinha que a gente já ouviu muito, o Maria vai com as outras, Sim. né? Que ele tem várias coisas que ele traz, mas nada é pensamento dele. Ah, eu ouvi falar isso, eu vi aquilo, eu li aquilo, mas ele não refletiu sobre aquilo. Se faz sentido Se pra faz ele sentido ou não. Simplesmente ele falou. E a gente se depara muito com pessoas assim, né? Que simplesmente jogam aquilo que eu vi, eu li, mas não, tipo assim, tá, mas será que isso realmente é verdade? E aí eu trago para nós assim, será que tudo aquilo que a gente está escutando e vendo na TV é verdade? Será que tudo aquilo que a gente está sentindo em relação àquilo que a gente está ouvindo e vendo é verdade? Por exemplo, se a gente pegar uma colcha de retalho, né? Tu pegou uma partezinha daquela colcha. E aí tu diz assim, bah, mas que coisa mais linda isso aqui, tá. Aí tu vai mas tu enxergar pegou a colcha. aí alguém diz assim, não, mas essa colcha não é tão bonita, Tá porque toda ela tem uma furada. ela tem uma outra parte da colcha. E ela diz, não é tão bonito, mas como assim que não é bonito? Olha só isso aqui, não. Olha só, tá acontecendo isso. Ou seja, tu tá dando vazão somente para aquilo que tu tá conseguindo enxergar, mas tu não consegue ter o todo. A gente só vai ter a verdade absoluta quando tu tiver o todo e quando tu conseguir refletir sobre aquilo que está acontecendo no todo. Caso contrário, o que acontece aqui, acontece lá, são pequenas verdades, mas que não são absolutas. E o grande erro nosso é achar que aquilo que a gente sabe é uma verdade absoluta. O que tu acha disso, Sayonara, dentro do teu contexto, daquilo que tu vive, daquilo que tu passa para as pessoas, né, que vêm te procurar, assim? Vou pegar o teu gancho aí e te dizer o seguinte, dentro da nossa verdade, né? Nossa verdade. Então, a gente ter a percepção se a nossa visão, ela não vai ser uma verdade absoluta, mas ela está envolvida em que contexto, né? Será que nessa colcha de retalhos eu não fui só costurando outros pedaços e trouxe aquilo para minha verdade? Comecei a acreditar naquilo que vieram me trazendo simplesmente, ou, como tu dissesse, eu parei e refleti, não, isso aqui para mim faz sentido, isso aqui tá dentro dos meus valores, tá dentro do que eu acredito. Então, isso eu acredito, assim, que é o mais importante dessa colcha de retalho. Porque a verdade é sobre a minha visão. A tua verdade é sobre a tua visão. Estamos certas, estamos erradas, né? O que veio, o que agregou pra gente chegar e dizer assim, ó, Cássia, olha só, eu acredito que é assim. O que no meu contexto, né, de família, de sociedade, dentro da minha realidade, o que me fez acreditar naquilo ali, né? Muitas vezes existe, e principalmente hoje, dentro desse contexto de tempo que tá cada vez mais curto, né? As pessoas, elas... Não, peraí, vamos aqui, que é mais simples.
Não, aqui a gente vai otimizar o tempo, aqui a gente vai... Então, até onde essas verdades que nos são acrescentadas fazem parte da nossa real verdade, né? E que vão nos fazer bem. Porque às vezes, Exato. nesse exemplo que tu deu, atalhar o caminho, para algumas pessoas que já estão mais despertas ou já estão mais alertas, talvez aquilo ali seja bom. Fácil. Seja fácil. Mas para algumas pessoas, atalhar o caminho não é o mais indicado. Porque não vai fazer sentido lá na frente, tá? Mas peguei o atalho e aí? Faltou o degrauzinho. É que nem, exato, é que nem tu subir uma escada ou descer uma escada De e dois em dois. E aí, talvez aquele que tu falhou, ele tinha um grande aprendizado ali. Exato. Então, assim, é importante a gente trazer isso, né? A nossa verdade sobre qual contexto, né? Sobre qual contexto. Fazer essa avaliação. Porque daqui a pouco eu tô tão envolvida ali no meu mundinho que eu não consigo ter essa visão que a Anne trouxe, né? A visão do todo. Vamos olhar toda a colcha e vamos analisar, né? O que faz sentido para mim, o que não faz sentido, né? Então, isso eu acho bem importante, assim, a gente parar e avaliar. Num tempo em que a gente tá aí, né, correndo e tal, parar, ter esse tempo que a meditação nos proporciona, né? Para olhar para esse entorno. E olhar para nós também, porque às vezes tu não tem condições, por exemplo, de ter a noção do que é o todo. O que é essa colcha de retalho, que tamanho é, enfim. Mas a gente sabe que se eu já parto desse pensamento de que esse é a parte que eu consigo perceber e enxergar, mas existem outras formas, né, das pessoas entenderem e enxergar, é porque existe uma verdade maior. Se eu já só pensar sobre isso, eu não vou julgar que eu sou a única pessoa que tem a verdade. Eu já vou começar a refletir, tá, mas esse é a minha forma. Bom, para mim faz sentido nesse momento? Faz, então eu vou, isso aqui para mim me serve. Mas eu tenho que entender que o outro não compactua dessa minha verdade. E tá tudo bem. E talvez os grandes conflitos existem dentro das famílias, por exemplo, porque não tem essa noção. Porque é a mesma coisa eu pegar esse copo d'água aqui, essa taça, e dizer assim, eu tomei essa água, ela tem um sabor maravilhoso, uma coisa boa e tal. A outra pessoa vai pegar e vai dizer assim, mas eu não gostei dessa água. Mas essa água tá muito quente, ou essa água tá muito gelada. Eu não gostei de tal coisa. Mas como assim? Uma água maravilhosa. Não quero nem beber a água. E a outra pessoa não. Aí já começam os conflitos. Exato, mas é uma questão de percepção. É uma questão de percepção. Como é que tu tá recebendo aquilo ali? Porque aquilo ali, a aceitação daquilo tá batendo em coisas que já aconteceram, que estão lá marquinhas no teu subconsciente, coisas que aconteceram contigo nessa vida ou em outras encarnações também, e tá tudo bem, mas para outras não tá tudo bem assim. E essa é a grande questão da humanidade, é achar que a tua verdade é a única e absoluta. Então tem os conflitos dentro da família, os conflitos internos, conflitos de países. Sim. Com certeza. Que é o que a gente está vendo hoje, os conflitos dentro dos países, porque um acha que a sua forma de ver as coisas é a mais certa. E aí a gente tem que trazer aquela questão da flexibilidade, né? Não da mentalidade rígida, mas de uma flexibilidade, né? Ser flexível. Não, para a Anne a água tá ruim, mas é a visão dela, né? O paladar dela, né? Foi acostumado com outras coisas. Então, se a gente parar e pensar um pouquinho assim, no contexto dela, a gente vai entender o porquê que a água para ela não tem o mesmo sabor para mim. Exato. Né? Então, mas estar aberto a essa flexibilidade, não a uma mentalidade rígida. E se a gente parar para pensar ali, como no trecho que a Anne leu, essa questão
do manipular, do... Como é que é a palavra? Alienado. Do alienado. O alienado, ele tem uma mente inflexível, Aham, ele é alienado. sabe? É uma mente rígida. É só a verdade dele que tá certa, né? Então ele não se Sim, permite, ele não sim. se permite questionar E aquilo que ele tá- traz muitas vezes embasamentos de situações que ele ouviu. E aí a gente entra num outro contexto aqui, que as instituições que elas enfatizam essa alienação. Escola, a educação. Religião, a igreja. O casamento. Qual é a outra? Família. E tem mais algumas aqui, tá? Mas dentro disso que a gente está falando agora, eu quero propor aqui uma brincadeirinha. Tu falou de uma coisa de alienação e me veio. De alienação não, tu falou uma coisa de Mentalidade rígida. da rigidez, tá? Eu quero propor uma brincadeirinha. Então, assim, tem 3 situações: neve, sol e chuva. Tá? Primeiro, cada uma vai pegar uma e a gente vai trazer situações da tua verdade absoluta sobre eu não gosto de jeito nenhum de neve, de sol ou de chuva. de não gostar de jeito nenhum. Tá, de não gostar. Tu vai ter que, tipo assim, tu tá defendendo uma... tu tá entendi. defendendo uma... o teu propósito, visão. o que tu, tipo assim, de jeito nenhum. Tá. E depois nós vamos trocar isso, tá? Então, o que tu escolhe? Neve, sol ou chuva? Neve. Sol. E chuva. Pra mim é chuva. Eu não gosto. Posso começar? Pode. Então, assim, gurias, eu detesto chuva. Por que eu não gosto de chuva? Porque tu imagina assim, eu saio de casa toda arrumada, maquiada, de salto. E eu não saí preparada para chuva. Não levei guarda-chuva, não levei sombrinha. Tô cheia de sacola e daqui um pouco começa a chover. Eu não tô preparada para aquela chuva. A roupa que eu estou, eu arrumei meu cabelo, que eu ia fazer uma sessão de fotos, o cabelo ficou todo ruim. Eu não levei, foi um trajetinho pequeno, mas já minha maquiagem já ficou toda ruim. Então eu detesto, eu não gosto de chuva. Chuva, pode chover, claro, porque é preciso, né? Mas a chuva, pra mim, é o dia que eu tenho que ficar dentro de casa, arrumando meu guarda-roupa, fazendo as minhas coisas, trabalhando no computador. Eu não gosto de chuva, tenho pavor de chuva. Enchente. Então, enchente, pelo amor de Deus, não gosto. Sei que é necessário, mas o dia de chuva eu quero ficar dentro de casa. E o sol, por que tu não gosta de sol, Cássia? Ah, queima a pele. Seca demais as roupas. Fica com cheiro de sol, fica com cheiro de queimado. Estraga os móveis. É horrível de andar na rua, a gente tá sempre suando, sempre derretendo, parece que tá derretendo. É horrível. Não gosto de sol. Prefiro chuva. Muito bem. E tu, por que não gosta de neve, Sayonara? Pelo frio. No frio, assim, eu me sinto muito desconfortável. Não consigo, assim, ter a minha produção normal no frio. Então, o frio me restringe. E eu tenho dificuldade com coisas que me restringam. Então, até agora, nessa brincadeira, tu me trouxe isso. Qual é a minha maior dificuldade? É a restrição. Eu não sou uma pessoa restrita. E o frio acaba me restringindo. Agora a gente vai trocar. Por que eu gosto tanto de chuva? Por que tu gosta de sol? E por que tu gosta de neve? Tá. Por que eu gosto de chuva? Gente, quando começa a chover, vocês já sentiram aquela água batendo na terra, aquele cheirinho? Dá um cheirinho assim de quando a gente era criança, que tomava banho de chuva. Era aquela tarde que tava chovendo e daí a avó ou a mãe fazia aqueles bolinhos de chuva. Aí quando aquela chuva bate na pele, assim, nossa, que coisa bem boa aquela chuva. A gente vê as plantas florescerem. Nossa, não sei por que as pessoas não gostam de chuva. É claro que tu tem que perceber, o dia que tem chuva ou que vai chover. Então, vou ter que levar um guarda-chuva, vou ter que botar um calçado mais apropriado, que se chover não vá molhar meus pés e tudo mais. Então, não sei por que as pessoas não gostam de chuva. Só tem que parar e olhar ali no início da manhã. Tem probabilidade de chuva, então vou me preparar.
Então não tem nada contra a chuva. Adoro a chuva porque ela é bastante importante para nós, tá? Por que Bom, tu gosta tanto de sol? eu gosto tanto de sol porque o dia fica lindo, o céu fica azul, dá para abrir as cortinas, dá para a luz do sol entrar, preencher a casa, as roupas secam com mais facilidade. O colorido das flores, o colorido da cidade, ele tem Um brilho diferente. brilho diferente quando tem sol. E faz bem para a saúde, vitamina D, é fonte direta de sol. Quando é primavera, verão, a gente pode botar uma roupinha mais leve, mais esvoaçante, que nem eu digo, e sair passear. Os passeios são mais prazerosos, dá para tomar sorvete, então é muito mais divertido quando tem sol. É verdade. E por que tu gosta tanto de neve? Porque ela traz uma sensação de glamour, né? Então, assim, a neve, uma lareira, tu ter essa disponibilidade de estar ali naquele momento. Então, a neve, ela remete momentos aconchegantes, né? Ela remete esse aconchego, essa questão do abraço, né? Do carinho. Do do carinho. afago. Então, assim, sem contar o glamour da neve, né? Acho isso, assim, ó, muito bom, muito interessante. Me chama bastante atenção. Então, gurias, olha só, uma simples brincadeira fez a gente refletir de como determinada situação tem dois ou várias nuances, vários lados. E que nós mesmos, está dentro de nós, tanto o ruim quanto o bom. E que depende daquele momento que tu tá vivendo e aquele contexto. Tem momento que a chuva é ruim, tem momentos que o sol é ruim, tem momentos que a neve é ruim. Mas tem momentos que a neve é legal, que o sol é maravilhoso e que a chuva é necessária. Então, quando a gente para ver a questão da flexibilidade que tu trouxe, hoje, para mim, a chuva pode não... detestei. Mas para algumas pessoas, que bom que tá chovendo, eu posso ficar em casa arrumando meu guarda-roupa, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas que isso não vire uma discussão, uma guerra, né? Que não vire uma guerra. Tipo, o meu lado tá certo e o teu tá errado. Não, depende só de quem tá olhando. É flexibilidade, né? Então, o quanto nós, quando estamos ali orientando pessoas... Quando a pessoa chega com esse olhar, porque eu não aceito isso, porque eu não quero aquilo, porque isso, porque aquilo, sempre meio que criticando todos que estão ali à sua volta, ela precisa entender que aquela mesma situação, para ela, é uma coisa, mas para outros é outra. E quando a gente olha também, né, sobre uma outra perspectiva, tu pode até chegar para mim dizendo assim, eu não gosto da chuva. E aí eu te dizer assim, Anne, olha só, mas tu já parou para pensar que se tiver chovendo, tu vai conseguir fazer outras coisas e tal. E aí daqui a pouco, Sionara, eu nem tinha pensado nisso. Olha só que beleza que tá chovendo hoje. Vou poder botar aquela situação em dia. Né? Então, assim, mas aí nós estamos falando de duas pessoas com uma mentalidade flexível. Sim, porque ela pode dizer, não é assim, é assado. E só, de repente, talvez... Só vai mudar a mentalidade dela quando ela passar por aquela situação. Realmente, talvez, se eu sair hoje, a chuva vai me fazer eu ter que ficar em casa, vou ter que arrumar alguma coisa. Então, o que ela disse lá agora faz sentido. Mas ela tem que ter esse insight, essa abertura, né? E assim, ó, é importante a gente entender sobre essa questão, sobre esse olhar da flexibilidade, e do quanto existem várias verdades diante de uma situação. Quando a gente falou da meditação, o que a meditação faz? Ela faz tu ir em determinadas situações, sentir aquilo, vivenciar aquilo. Então, esse exercício que a gente fez agora, ele é uma forma de fazer as pessoas entenderem algumas coisas. Então, quando tu está defendendo aquela situação e quando tu está contra aquela. Então, existem as duas coisas. Então, eu só tenho que vivenciar, mesmo que seja, não necessariamente eu ir lá vivenciar presencialmente.
tá? Não sei se deu para entender. Sim. Mas eu ir lá e vivenciar como que é aqui. O que eu vou Porque sentir? eu já vivenciei isso, né? Então, se agora a gente fechar os olhos e a gente se imaginar lá na beira do mar, caminhando com os pés descalços, a gente vai ter uma sensação. Depende. Que tipo de mar? Um mar bravo, um mar calmo, água Que quente, vai estar água dentro fria? de ti. Quando eu só disser pra ti assim, tá, fecha os olhos, Cássia, tá? Vamos fazer esse exercício? Vamos. Eu tô adorando os exercícios hoje. Tá, eu não vou fechar porque eu só vou dizendo pra vocês, tá? Então vamos fechar os olhos, respira bem profundo, solta o corpo. Vamos imaginar nesse momento que vocês estão lá na beira do mar. E nesse dia tem um sol. Vocês estão sentindo esse sol na pele. Estão sentindo também a brisa do vento. E vocês estão caminhando descalços, sentindo areia debaixo dos pés. E de vez em quando vem aquela água da onda. Percebam a água, como é que ela tá. Percebam essa areia. Como é que vocês estão? Como é que estão se sentindo? Como é que tá aquela brisa na pele? Como é que tá o sol? Como que vocês estão sentindo isso? Qual é a sensação? Qual é o sentimento? Quem está com vocês? Tem alguém com você? A sensação é agradável de estar sozinha ou estar com essa pessoa ou essas pessoas? Tem algum barulho ao redor? Tem cheiro esse local? Está sendo agradável estar aí nesse local? Como que é isso? E agora, respirando profundo e voltando para cá, o nosso podcast. Como é que foi o teu? O teu olhar tá brilhante. Não, é porque durante as aulas de yoga, né, eu sempre encerro com uma meditação e eu sempre levo elas pra praia. Então, a minha praia já foi construída. Então, Sim. falou praia, eu já tava Como é que é lá. a tua praia? Como é que é esse mar? Como é que A minha praia é uma areia bem clarinha, bem fininha, fofa. É uma faixa de areia bem grande. O mar é muito calmo. Então, e quentinha, água quentinha, morna. A brisa também não é uma brisa gelada, não é aquela brisa que sabe? É um ventinho leve, assim. Gostoso. De roupa leve, as crianças correndo, brincando, e entra na água e sai, corre, correndo, e caminhando, e eles correndo na volta, assim, brincando e tal, se divertindo. O cheiro de protetor solar, é um entardecer, é sempre um tom alaranjado, rosa, assim, é muito lindo. E isso tudo porque certamente tu já vivenciou isso. Tá lá, a gente busca as memórias existentes. E por isso a gente acolhe esse cenário quando é proposto. A gente acolhe de uma forma, né? De acordo com aquilo que a gente já vivenciou. E como é que foi a tua praia? A minha praia, ela foi muito leve, realmente. Eu busquei uma imagem que eu já vivenciei. E nesse momento, assim, trazer essa memória traz muita leveza, porque assim, ó, quero vivenciar novamente, quero vivenciar novamente, né? Então, foi, assim, muito real, né? Então, muito assim, real. Um ambiente tranquilo e chega esse momento, né? Então, assim, o que mais me veio foi assim, ó, esse momento tá próximo. Uhum. Então, vocês veem que, na verdade, a mente humana, ela acolhe tudo. Então, a gente só tem que ter essa percepção de que nós podemos mudar o nosso cenário, a gente muda o cenário com muita facilidade, a gente muda a nossa, a sensação, o sentimento e a energia com muita facilidade. Então, quanto mais consciência a gente tiver de nós, mais a gente vai estar nos ambientes que nós queremos. Tu pode, por exemplo, eu quero viajar, sei lá, para qualquer lugar. Se tu estudar aquele lugar, tu fechar teus olhos, tu te imaginar naquele lugar, a tua mente não sabe onde é que tu tá. Aquilo que tu pensou é como se tu estivesse lá.
Então, o quanto nós podemos nos ajudar nesses processos e o quanto nós podemos ajudar as pessoas que vêm nos buscar para mudar esse cenário dela, aquele sentimento muitas vezes negativo, aquelas sensações, e ressignificar. Podemos ressignificar. Mesmo o ruim, muito ruim, a gente pode trazer o conhecimento para a pessoa de que ali ela enxergou coisas que eram necessárias para ela fazer o processo dela de virada de chave para poder, quem sabe, superar. E tu quer ver uma coisa bem interessante, Anne? Recentemente eu fui para a praia. Só que foi uma experiência diferente dessa que eu já tinha vivido. Então, quando tu falou assim, e a brisa, eu pensei naquela ventania. Olha só como é que é. Porque era a memória mais recente. A brisa, primeira, daí, quando tu colocou o cenário, a primeira coisa que a memória puxou foi a memória recente. E aí eu tive que transformar para a memória mais antiga, sabe? Então, assim, eu tive que buscar a memória mais antiga para... Mas isso é interessante tu falar, Sionara, porque assim, ó, era para falar aquilo que vinha. E muitas vezes nós vamos lidar com situações e a gente tá falando aqui para as pessoas poderem entender que vem aquilo que o teu subconsciente puxou. Tá? Então, assim, praia. Para algumas pessoas vai vir, é maravilhoso, é isso. Para outra, porque ela viveu uma experiência que não foi boa e ela, naquele momento, acha que aquela experiência pode ser uma verdade absoluta. Então, tu, por ter uma experiência, tu já buscou uma coisa melhor. Mas qual é o nosso propósito quando a gente está trabalhando com as pessoas no desenvolvimento pessoal? É mostrar para ela o fato de tu ter vivenciado isso, daí é a ressignificação, tu vivenciou uma coisa que foi ruim, não necessariamente seja ruim sempre. É que nesse momento, por tais circunstâncias, veio e tu vivenciou uma coisa ruim. Mas vamos ressignificar? E aí o que tu fez? Tu ressignificou, porque tu sabia que aquele momento não era o ruim para sempre. Era só aquele momento. Foi só aquele momento que por ventura foi importante para ti, talvez, entender outras coisas e aprender com isso. Com certeza. E muitas vezes as pessoas, o que elas fazem, né? E eu já fiz isso, posso me colocar, eu já fiz isso. Eu tinha muito aquela questão, assim, meu esposo até dizia que eu fazia terra arrasada. Então, por exemplo, assim, se o começo da manhã não fosse bom, o dia todo não era bom, né? E eu aprendi, sabe? Exercitando, porque isso é um exercício. É um exercício. Né? A gente saber separar situações. Peraí, amanhã não foi boa, mas à tarde... Pode ser maravilhosa. Pode ser maravilhosa. E outra, vamos se ressignificar, não foi boa, mas de tarde vai ser bom. Sim. Tal coisa aconteceu de manhã, mas agora eu vou mudar isso, porque eu quero que o meu dia termine muito bom. Exatamente. Então, é essa questão também da gente conseguir levar esse pensamento, né? Levar esse nosso aprendizado. Então, não é porque, agora eu tive um relacionamento ruim, todos os relacionamentos... Porque muitas pessoas se fecham para isso, né? Então, assim, eu vivi um relacionamento que não foi bom, agora... Não. O melhor é viver sozinha. Sim. O medo, né? De que vai acontecer de novo. Mas, lembrando, tudo isso que a gente está conversando hoje, ele linka com essa questão do medo e daquilo que tu tem que estar no comando da tua vida. Sim. Se tu simplesmente deixar que aquele pensamento que veio em primeiro lugar, que pode ter sido um medo, não, agora eu não vou mais me relacionar, dentro do que tu falou, né? Não vou me relacionar porque o meu primeiro relacionamento foi ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí o que acontece? Enquanto eu tiver com esse pensamento é energia, eu vou atrair pessoas que têm o mesmo pensamento e dizer, não, agora então vamos aproveitar a nossa vida sozinho, vamos fazer as coisas, dedicar para os filhos, viajar, e aí tu não vai pensar num relacionamento porque tu acha que vai ser tudo igual. E não vai.
enquanto tu não mudar o teu pensamento, não vai mudar realmente. Agora, quando tu muda o pensamento, que tu começa a perceber outras coisas, por que daqui um pouco, exemplo, a gente vê assim, pessoas que saíram de um relacionamento que se tornou ruim e finalizaram aquilo, e daqui um pouquinho estão num relacionamento muito legal, muito melhor, bom. Por quê? Alguma coisa tem, né? Então, existe aquelas pessoas que não querem mais se relacionar e existe aquelas que querem e acreditam. E aí elas acabam atraindo coisas para elas de acordo com aquilo que elas querem. E de acordo com o nosso pensamento, né? Como tu disse, eu estava lembrando agora que geralmente, assim, as mulheres que ficam muito... Tem até traumatizadas, fragilizadas, né? O que elas fazem? Elas procuram grupos de mulheres que têm o mesmo pensamento, que também não querem... Não, então vamos porque querem validar aquilo que elas estão pensando. E sentindo. E sentindo. É isso aí. Aqui tem uma outra coisa que fala sobre o segundo medo. Não é o segundo medo, é a forma de alienação. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque, que é para alienar as pessoas, tá? Com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno. Meu segundo melhor truque não é segundo. Na verdade, é o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Então, as coisas já começam lá na infância, pela escola, pelos próprios pais que não estão despertos, pela própria religião, né? Quantas coisas a gente ouve, tu não vai fazer tal coisa. Aquela canção de ninar, como é que é? Boi da cara preta. Boi da cara preta é o medo, ou tu dorme ou o boi vai te pegar, né? Se tu não fizer tal coisa, o papai do céu vai te castigar. Esses dias eu vi uma foto, era uma mãe publicou a foto da filha dormindo na poltrona do avião. Daí, no primeiro momento, assim, ai, que bonitinho, dormindo. Aí a legenda era assim, eu disse pra fulana que as aeromoças são fiscais do sono. E que se ela não dormisse, ela ia ser tirada do avião. E daí, aí postou a foto da menina ali dormindo. E mas e aí ela vai... Isso agora que ela é criança. E aí ela vai crescer e vai ter uma fobia do avião? Né? Os medos intrínsecos nas suas decisões. Foi nossa proposta de hoje. O quanto os medos estão intrínsecos nas nossas tomadas de decisões. E a tomada de decisão pode ser de ir ou de ficar. De enfrentar ou de recuar. Então, nesse caso, enquanto criança, ela era obrigada a estar ali. Então, eu vou ficar bem quietinha para que eu não saia daqui perto da minha mãe. Tá, mas e quando eu crescer que eu preciso viajar, eu preciso pegar um avião, vai ter toda aquela coisa do medo de que eu vou ser tirada dali por algum motivo. E aí vem, né? Não sei por que eu tenho medo de andar de avião. Não faz sentido. Sim, pro adulto não faz sentido, mas quando tu era criança, o medo, né, tava ali. Fazia sentido. Se tu não dormisse, a fiscal do sono ia te tirar do avião. Meu Deus do céu. Que tristeza isso. Mas daí tu vê isso multiplicado. E tem gente que acha isso o máximo, que é lindo. Ai, que fofinho. Porque a forma de calar aquela criança Nossa. Porque a criança não pode ser criança dentro do avião. Ela tem que ficar quieta, amarrada ali, ou tem que ficar com a tela, sabe? Criança não pode mais ser criança. Não sei se vocês lembram do velho do saco. Sim, o carro preto, o velho do saco, tudo. Velho do saco. O velho do saco.
Deus o livre. Não, Que coisa, era né? tanta coisa. A nossa geração, pelo menos a minha, Nós da, somos sobreviventes. e da Cionara, era, nossa, é o medo. Sim, Tudo é medo. sim. Uhum, Não vai na esquina sozinha porque o velho de saco vai te pegar. uhum. Não vai fazer tal coisa porque se cair à noite e estiver na rua, tal Sim, vai coisa. acontecer. É. Mas em contrapartida também vi uma outra publicação, assim, que era a mulher se maquiando e conversando. Ela disse assim, eu sempre eu faço as coisas, ou eu falo, eu respondo, assim, eu não quero perder o controle, né? Faço as coisas para não perder o controle. E ela assim, mas se eu já não tenho controle de nada, então por que não fazer? Uhum. É uma boa reflexão. Uhum. Exato. E às vezes a gente acha que tem o controle. É só É uma ilusão, né? ilusão. Assim como os medos. Então, isso, gurias, serve para nós e serve para quem está nos escutando Com e para aquelas certeza. pessoas que a gente atende. O medo é muito ilusório. A questão toda, a gente sempre tem que entender que o medo, ele é, de certa forma, importante, mas tem que manter o equilíbrio. Exato. Assim como a raiva é importante, mas manter o equilíbrio, nem em excesso e nem de menos. Então, tem outros tipos de sentimentos que também, eles, de alguma forma, eles nos ajudam a nos manter aqui. Porque se a gente fosse totalmente desprovido de medo, Faria loucura. a gente faria coisas que nos colocariam Em risco. em risco total, né? Então, assim, eu não tenho medo de sair às 3, 4 horas da manhã pra rua, tá? Mas a gente sabe que a gente tá num mundo onde tem muitas coisas acontecendo que não são boas, aí tu vai te colocar em risco. Aí tu tá andando na rua, tu resolve que tu vai atravessar uma rua, tu não tem medo de nada, tu tá te colocando em O carro risco tá me vendo. O carro tá me vendo, ele não é nem vai louco. passar e vai te atropelar. Então, são coisas que a gente precisa ter também esse discernimento. O medo, ele te protege de certa forma, sim, mas o medo em excesso, ele não faz a gente viver o que precisa Aprisiona. ser vivido, Com certeza. né? E a mesma coisa a raiva. A raiva, em equilíbrio, ela nos impulsiona, ela faz a gente ir para frente, faz a gente Ter coragem. ter coragem de ir lá e abrir aquela porta que disseram para nós durante muito tempo. Não abre porque lá tem o bicho-papão. Não abre porque lá tem coisas que vão Não te é pra prejudicar. Não é pra ti. Não é pra ti. E a gente não abre aquela porta. Até que chega um determinado momento assim, ó, tipo, Vou abrir. Tá? F, né? Vou abrir essa porta. Tô com medo, mas eu vou. Já tô um pouquinho mais desperto. Aí tu fica... Claro que tu tá ali, né? Mas tu abre. E quando tu abre, tu vê assim, nossa, tem uma coisa linda, Por que eu não abri maravilhosa. antes? Por que que eu não fiz isso antes? Uhum. Então, a gente tem que sempre ver assim, ó, o que que tu pode segurar? Porque no final de tudo é nós. O que que tu pode, naquele momento, segurar dentro da questão das consequências. O que tu, né? O que tu pode? Tu vai conseguir lidar com essa consequência? Uhum. Sim ou não? Não. Tá, e se eu for por aqui, eu vou conseguir lidar com essa consequência? Sim ou não? E no final de tudo, tudo está ligado à questão dos medos. Porque quando tu, por exemplo, tu rompe e tu vai por um outro caminho, por exemplo, outra vez a gente colocou aqui as nossas fotos do antes e depois. Quando tu decidiu quando tu decidiu sair daquela determinada situação, tu deixou para trás muitas coisas, né? Então, naquele momento, por exemplo, da foto que eu mostrei, que eu estava muito acima do peso e tudo mais, eu deixei. Quem é que eu tive que deixar? Quem é que eu tive que deixar seguir nos seus pensamentos? A minha mãe e minha avó, no mínimo. Para eu seguir dentro daquilo que eu queria, do que eu estava acreditando e que eu estava rompendo uma dependência emocional com essas pessoas. Pelo menos a parte mais forte daquilo que falava em questão minha, de corpo físico. Mas o quanto aquilo ali da dependência emocional norteava a minha vida. Então, isso é importante. O que eu deixei para trás
mas deixei de forma consciente e peguei outras coisas, que nem tá em cima do muro. Tu tá em cima do muro, tá? Então tem o lado direito e o lado esquerdo. O que acontece? Quando eu optar ir pro lado direito, se eu optar, eu vou ter que deixar o lado esquerdo. E a gente não tem a ideia de que quando tu tá em cima do muro, tu tá pegando a energia das duas partes. E tá muito pior do que se tu fizer a escolha por um ou por outro lado. Vai ficar mais leve. Né? Como é que é essa tua visão, Sayonara, dentro disso que eu tô trazendo? No meu caso, quando eu tive que deixar coisas para trás, eu tive que deixar rótulos, né? No meu caso, eu deixei rótulos para trás. Então, essa questão de assumir um novo posicionamento, o qual eu acreditava, eu tive que... Opa, peraí, esse rótulo não me serve, esse rótulo não me serve. E os rótulos que tentarem me colocar também não vão me servir. Por quê? Porque eu já tinha a visão de onde eu queria chegar, do que eu precisava fazer. Então, eu tive que pensar assim, bom, eu vou ter que abrir mão de alguns rótulos que E até tu chegar nesse pensamento, provavelmente não foi fácil, porque tu foi um trabalho interno e que tu tinha que perguntar, mas isso aqui me serve? O que isso tá me trazendo? Tá bom ou tá ruim? Bom, se não tá tão bom, eu tenho... Então, foi um trabalho interno para depois tu externar para as pessoas que aqueles rótulos não te serviam mais. Exatamente. Então, foi uma escolha, né? Como tu acabou de falar. A gente precisa fazer escolhas. Não dá para a gente continuar numa caminhada onde, opa, um pouquinho do vento do lado direito serve, um pouquinho do vento do lado esquerdo serve, e aí tu vai ali te equilibrando em cima do muro, né? Aceitando qualquer coisa. Aceitando, então, assim, a coisa mais importante é a questão da decisão, até na questão do medo. Quando tu decide, né? Porque o que mais vence o medo é a ação. No momento que tu decidiu, tu vai agir, né? Então, assim, trazer essa questão da decisão, né? Ó, eu decido, então, deixar os rótulos. E agora eu vou. Então, isso é importante. Porque, às vezes, as pessoas querem mudança, mas elas querem continuar fazendo concessões. As mesmas coisas, né? E não vai. Não vai, eu tentei, mas eu não tive resultado. Eu comecei a fazer a dieta, mas não... Por quê? Porque ela continuou fazendo as concessões. Ela não tomou uma decisão, né? Então, geralmente, quando as coisas não dão certo, é por falta de decisão. Não é que aquilo não deu certo. Tu não decidiu realmente que tu quer, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim... E tem que agir. Porque ela percebeu, ela decidiu, mas ela não agiu, não vai ter resultado. Com certeza. Às vezes as pessoas, principalmente assim, as mulheres que eu atendo, né? Muitas delas chegam com a questão da, mas eu não tenho constância, mas eu não tenho constância. Tu não tem constância porque o teu objetivo não está definido ainda. No momento que o teu objetivo estiver definido, tu vai ver como a coisa vai ficar mais leve e tu vai, né? Então, quando ainda a gente está naquela indecisão, fico em cima, vou para a direita ou vou para a esquerda? Fico em cima, vou para a direita ou vou para a esquerda? Bom, parei um pouquinho, então. Só tem uma coisa para dizer, bom. Ficar em cima é a pior coisa. Sim. Porque tu tá sofrendo pênalti dos dois lados. E para ti, isso que a gente está trazendo, como é que tu vê isso, Cássia? Eu sou uma pessoa que demorei muito tempo para entender que eu precisava escolher as coisas por mim, né? Eu sempre pedi muito o aval, assim, da família. E então, isso me levou a caminhos que o meu coração já não estava mais. Isso. Então, não fazia mais sentido para mim. E aí, então, eu ter que escolher por mim e bancar a minha escolha e dizer assim, deu, chega, não vou mais seguir por este caminho para agradar, né, a gregos e troianos. Eu vou seguir o meu caminho. E aí, sim, independente do rótulo, se é mãe solteira, se é divorciada, se é desquitada, se é... Vou seguir por mim. Seguir. Aqui tá mais confortável para mim do que o outro caminho. Então, hoje eu consigo perceber isso.
né? Que ficou realmente muito mais leve a partir do momento que eu assumi o controle. Tu teve que bancar a tua decisão, porque até a gente tomar a decisão, a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, tu tomou a decisão e tu começa a percorrer aquele caminho, a ação. Tu ainda não sabe qual é o resultado, mas tu tem um foco, tu quer que seja melhor do que estava, porque do jeito que estava bem ruim. Então, a tendência é que tu vá para uma situação melhor, porque o teu foco está em algo que tu queira mais, melhor para ti. E ontem mesmo, conversando com uma amiga, eu fiz o balanço, né? Assim, geral, eu disse, nossa, falta poucos dias, dá pra contar em dias o final do ano, né? E aí eu disse assim, nossa, o balanço desse ano, né? Eu comecei ele de um jeito totalmente assim, sem perspectiva, sem objetivo, mas eu queria... Mas tu botou foco? Botei foco, porque eu queria, eu disse pra mim, eu prometi pra mim, né? A promessa, ó, vamos fechar, o fechamento sou eu. Vamos fechar, eu quero aproveitar todas as oportunidades. Eu vou aproveitar todas as oportunidades. E aí, a partir do momento que eu decidi isso, que então o objetivo é esse, vamos aproveitar todas as oportunidades, então vieram as oportunidades. E aí eu não disse não para nenhuma. Exato. Quando a gente fica, se abre para as oportunidades, como tu disse, os caminhos começam a se mostrar. E a gente tem que fazer a escolha, né? Decidir para onde a gente vai. E isso é perfeito. Daí, que eu me veio o pensamento assim, tu tá me dizendo então que o teu ano de 2024, ele superou ou estava dentro daquilo que tu queria. Então não foi um ano ruim, digamos assim. Não. Ontem eu ouvi de uma pessoa que disse assim, tomara que esse ano termine de uma vez, porque tá muito ruim. Aquilo que a gente faz agora, o exercício. Tu pode gostar da neve ou pode não gostar da neve, mas ela tá ali. Tu pode gostar do sol, tu pode não gostar do sol, mas ele tá ali. A escolha é tua, quando tu vai levantar de manhã e vai saudar aquele sol ou não. Eu posso gostar da chuva ou não gostar da chuva, entendeu? Só que a coisa tá ali. Então, o que acontece? O que a grande maioria das pessoas, elas não se percebem os sinais que estão vindo de situações que vão acontecer. Te prepara a chuva. Tem condições de ir lá, como é que tá o clima para hoje? Provavelmente pode ter uma chuva. Eu vou ter que perceber que tipo de roupa eu vou sair, se eu vou sair mais para verão ou para mais ou menos, ou levar uma roupa, levar um guarda-chuva, alguma coisa, para que eu não seja pega de calça na mão, como se diz. Então, a grande maioria das pessoas não fazem isso. Como que tá, o que tá acontecendo ao meu redor, quais são os sinais, vamos parar e conversar enquanto família, se tá bom, se não tá, o que a gente pode fazer para melhorar, e aí quando vem a situação e acontece realmente, tu é pego de calças na mão. E aí atribui o quê? Ao ano. O ano não tem nada a ver com isso, gente. São as tomadas de decisões. Pobre 2024, pobre 2023, pobre do 2025, que já estão dizendo que vai ser assim ou assado. Entendeu? Vai ser como eu direcionar. Exatamente. O mundo tá mostrando certas coisas, tá, mas eu posso me preparar para que eu não sofra tanto quanto outras pessoas que não se preparam. Sim. E como a gente comentou, né? Esse ano foi péssimo, esse ano foi... mas será que foi tudo realmente tudo ruim, né? E o não mergulhar, né? Não vivenciar aquela situação que tá se apresentando e só empurrando com a barriga. Porque daí sim o ano vai ficar pesado, porque tu tá assim, ó, querendo que a coisa se resolva sozinho. E não vai se resolver. Tu vai ter que, dentro daquilo que se apresenta, tu tem que tomar as tuas decisões. Com medo ou sem medo, tu tem que tomar uma decisão. É bem isso, né? Porque a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com o que é ruim e a gente se acostuma com o que é bom. Que é o hábito que a gente estava falando. Se tu colocar o hábito diário de alguma coisa que é ruim, tu vai se acostumar. Entendeu? Vai se acostumar, porque é aquilo. A gente tem o dom de se acostumar com tudo. Talvez por isso também seja tão difícil sair daquela situação que se tornou uma zona de conforto. O ruim pode se tornar confortável, né?
Conhecido, né? Eu sempre digo, existe ganhos secundários. Sim. Tu só não sai da situação porque tá ruim, mas tem um ganho secundário. Uhum. E isso é muito ruim para nós, pensar assim, puxa, eu fiquei durante tanto tempo nessa situação, porque qual foi o ganho secundário? E tem, pode ter Tem. certeza que tem. Uhum. E aí, quando ficou muito, muito, muito ruim, tu teve que tomar uma decisão, ou talvez nem foi tu que tomou a decisão, foi outra pessoa que tomou por ti e tu não teve mais o que fazer. Por exemplo, pessoas que reclamam muito do trabalho que estão, Uhum. das empresas que estão, porque aquela empresa é ruim, porque não paga direito, porque os colegas são ruins, porque é muito longe, porque eu merecia estar num lugar melhor, porque eu faço mais pelo salário que eu ganho, eu tinha que estar ganhando muito mais. Então, tem N fatores que a pessoa nos traz para dizer que tá ruim. Tá, mas por que tu não sai? Ai, porque eu já tô com tal idade, porque eu não acho que não vou conseguir, porque eu tenho o meu nível escolar não é tão alto, papapá. Bom, aí daqui um pouquinho aconteceu daquela pessoa ser não precisamos mais dos teus serviços. Mas ela estava durante tanto tempo dizendo que aquele trabalho era ruim, que as pessoas eram ruins, que não recebiam um salário digno com as tarefas, ela puxou isso para ela. Então, ela foi obrigada, não foi nem ela que tomou a decisão. Tomaram. Agora é obrigada a buscar uma outra coisa. E aí tu vai ter que Ela repensar. saiu da zona de conforto. Tava ruim antes, mas ela tinha um ganho secundário. Qual era o ganho secundário normalmente? Já tô acostumado, já sei como é que é, já faço as coisas de olho fechado, já Final do mês, saláriozinho pinga tá lá. ali, tanto faz, Plano ou de saúde seja, tá bom. tá bom. Uhum. Agora eu saí daquela situação. Eu fui obrigada a sair da zona de conforto. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ressignificar e ir em frente e buscar uma outra coisa. Mas aí na bagagenzinha dela tá o quê? A minha idade, ninguém vai pagar o que eu mereço. É tudo aquilo que era E ao motivo. passo que antes ela tinha assim, eu não tenho, por exemplo, o nível escolar, eu vou buscar, hoje a gente pode buscar tantas coisas, entendeu? Então, às vezes a vida nos dá um empurrão e tu acha que é ruim, mas na verdade aquilo ali vai fazer tu despertar para outras coisas e que não é tão ruim assim. A vida não é a mãe, né? A vida é o pai. E vai, sabe? Vai em frente porque tu pode e tu tem condições. Então, a nossa conversa de hoje era muito isso, pra gente refletir, nós também refletir. O medo que a gente está, às vezes, de tomar uma decisão, de botar um pé na frente, de seguir um caminho, ou pelo menos tentar. Eu sempre penso que nós temos que tentar. Tu dizer não, tu tá dizendo não para algo que tu nem sabes como é que é. Agora tu vai lá e diz, bom, eu vou tentar. E eu tenho a possibilidade, se eu não gostar e não for legal, não for bom, eu volto e tá tudo bem, a gente tem que reconhecer isso e vamos tentar outro caminho. Agora, a gente ficar só reclamando e dizendo que tá ruim e não tomar a decisão, a gente está dando espaço para essa energia que está por aí, nos manipulando, nos alienando numa coisa que não faz mais sentido para nós. Então, é muito importante essa reflexão sempre daquilo que vem. Isso é bom para mim? Por que é bom para mim? Isso é ruim? Por que é ruim para mim? E todos os dias a gente tem a opção de fazer a escolha. Quando tu abre teu olho, se o teu dia vai ser bom ou se for ruim. Mas entenda, tu tá no mundo. Apesar de tu ter dito que o teu dia vai ser bom ou ruim... Pode acontecer coisas. Vão acontecer coisas. E se tu disse que o teu dia vai ser bom... Quando tu chegar lá diante do buraco, olha para aquilo e diz assim, não, eu não preciso cair no buraco. Eu posso recuar um pouquinho e tentar circundar isso para ir lá para o outro lado. Eu não preciso me afundar nas coisas ruins, apesar de ter coisas ruins. Claro. É a opção que a gente faz. E se eu não decidir, alguém vai decidir por mim, né? Exato, a vida decide por nós. É bem isso. Então tá, meninas, tem algum pensamento para a semana? Estamos, como a Cássia disse, a gente está aí finalizando. O próximo
dia que nós voltarmos, né? Já em dezembro. Estamos em dezembro, e aí vocês vão ver que aí a loucura vai estar geral, porque Já está, né? as pessoas estão assim, é trânsito, é tudo. Já o Natal está. falta tantos dias e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e é férias, as crianças com prova e... Sabe quando que eu percebo essa loucura? Porque ela já tá acontecendo. Ela começa quando coloca panetone no mercado. o boi na sala. Colocou o panetone no mercado, que isso foi lá em outubro, perto do Dia da Criança, Sim. colocaram aqueles Outubro as chocotone. pessoas começam a ficar loucas já, porque falta tantos dias pro Natal, porque eu tenho que fazer a loucura. reforma, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Tem que pintar a casa, tem que lavar a casa, tem que contratar alguém, tem que ir na casa da praia, tem que faxinar, tem que não sei o quê. Começou a loucura. Só loucura. Exato. Gente, vai acabar o ano, não é o mundo, é o ano. Mas tem um marco na nossa cabeça. Isso é importante a gente parar, né? Uhum. Tá, tem uma data importante, mas aquela data já foi, já não é mais o que era. Sim. Mas, tipo assim, é só assim, uma questão de 1 minuto. Mudou 31 para primeiro. Tudo igual. Mudou, o que mudou? Mudou aquilo que tu conseguiu mudar dentro de ti. E que tu quer daqui um pouco botar em prática pro ano seguinte. Mas, na verdade, se tu não mudou aqui, tu não teve a percepção, tu não teve a decisão ainda e muito menos vai ter a ação. Então a gente quer que, que seja assim, uma varinha de condão, e vai mudar. E não tudo se vai resolva. mudar, não vai. Ao passo que tu esteja Só pronto. mudou o pras número coisas. lá de 4 para 5. O pozinho pirim-pim-pim lá e pum. Tu mudou, tu evoluiu e as situações também mudaram, as situações também evoluíram, assim. Acordou num dia e tava tudo maravilhoso. A vida não é uma rede social. Não é. Não é. E é importante dizer, né, que se tu realmente quer mudar, ainda dá tempo. Dá. Dá tempo. Sempre. Né? Sempre dá tempo. Independente da data do mês, do ano, sempre dá tempo. Se tu tomar a decisão, dá tempo. Concordo. Então, meninas, vamos terminando mais um episódio maravilhoso. Muito bom. Hoje foi muito legal. Eu acho bem importante quando a gente traz reflexões que sirvam para nós, inclusive, mas sobretudo para as pessoas que estão nos assistindo, né? E se Deus quiser aí, próxima vez estamos em dezembro, finalizando o ano. Então, assim, é um mês de muitas reflexões, é um mês que a gente tem que parar um pouquinho e ver o que nós queremos para o próximo ano, o que nós vamos efetivamente colocar em prática, e se a gente colocar em prática foi porque a gente já pensou, a gente já decidiu, e a gente só tem que agir. E tem muitas pessoas que são traumatizadas com essas datas comemorativas de final de ano, né? Muitas pessoas. Porque, exato. como todo bom não, né? Como todo narcisista, adora estragar datas comemorativas. Então, tem muitas pessoas que têm isso como um trauma, né? Tipo, poxa, tá chegando o final do ano. E aí bate a ansiedade, porque sabe que vai vivenciar alguma situação extraordinária. Muito, muito interessante. Então, pessoal, até a próxima. É. E que a gente tenha aí um final de novembro realmente bom, né? Com muitas percepções, com muitas decisões e ações para dezembro em seguida. E que o mês que vem chegue aí com muita glória, com muita coisa boa, com muita saúde, para a gente finalizar realmente 2024. E eu tenho certeza que para nós 2024 foi muito bom, independente do que aconteceu, e a gente sabe que aconteceram muitas coisas. Não tem né? só coisas maravilhosas, né? Tem as dificuldades também. Tem as dificuldades e a gente aprende sobretudo com as dificuldades. Então, até a próxima, pessoal. É.